reunidos aqui só para louvar ao Senhor, novamente aqui em união, algo novo há de acontecer, algo bom Deus tem para nós, reunidos aqui só para louvar ao Senhor. Nosso Salvador Cristo Jesus não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. 2 Timóteo 1:10. Com essas palavras, que são lema deste 12º após Pentecostes, 23 de agosto de 2020, saúdo todas as pessoas que me assistem, especialmente os membros da comunidade evangélica de Lomba Grande e os membros da comunidade evangélica de Confissão Luterana Feitoria, e assim também todas as demais pessoas que acompanham esta gravação. Nosso Salvador Cristo Jesus não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Temos aqui uma referência à morte e ressurreição de Cristo. Jesus, ao sofrer a morte e ao ressuscitar, ele venceu a morte e trouxe vida eterna a este mundo, e a promessa e a certeza de que também para nós essa promessa vale, de que essa esperança viva há um dia de se concretizar na existência de todas as pessoas que confiam em Jesus Cristo. E agora, o autor da epístola fala que essa vitória sobre a morte e essa vida que foi trazida à luz, ela nos é transmitida pelo Evangelho. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 1,16, fala que não se envergonha do Evangelho, porque este Evangelho é poder de Deus para a salvação. Aqui temos, em outras palavras, a mesma mensagem sendo anunciada e dita e mencionada e afirmada, com outras palavras, quando diz aqui que a vida, a imortalidade, são trazidas à luz, são reveladas, são manifestadas e nos são compartilhadas mediante o Evangelho que nos é sempre de novo anunciado. É em nome do Trino Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que aqui estamos agora realizando esses momentos de meditação, de louvor e oração. Sejamos todos bem-vindos e que Deus nos abençoe. Amém. Leio da epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 até 8, o texto de pregação indicado para este 12º domingo após Pentecostes. O apóstolo Paulo assim escreve aos cristãos em Roma: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada,
se profecia, seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou o que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência e quem exerce misericórdia com alegria. Até aqui a leitura da Epístola de Romanos 12. Queridos irmãos, caras irmãs, as cartas do apóstolo Paulo, elas se caracterizam por geralmente serem divididas em duas grandes partes. Uma primeira parte, geralmente, ela tem um caráter mais doutrinário, de ensino, e a segunda parte, então, tem mais um caráter prático, de um cunho de exortação e também apelo no sentido de uma vivência, as comunidades e os leitores viverem uma vida de boas obras. Temos aqui em Romanos 12, 1, o início da segunda parte da epístola, em que o apóstolo Paulo, então, ele vai trazer a sua exortação apostólica para uma vivência de boas obras dentro da comunidade e também para além dos muros da comunidade. Essa exortação apostólica, interessantemente, como também em outros lugares vemos, ela não se dá na forma de uma imposição, de uma ordem, mas na forma de um pedido. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus e assim por diante, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. A fé em Jesus Cristo não é algo que diga respeito apenas ao coração, a algo que está lá dentro, mas ela nos diz respeito à nossa totalidade. Isso significa também a nós enquanto corpo, e este nosso corpo, que somos nós, enquanto seres relacionais, sociáveis, esse nosso corpo deve ser oferecido a Deus como um sacrifício santo, vivo e agradável. E esse sacrifício, ele é chamado aqui de um culto racional. Nós, como cristãos evangélicos de confissão luterana, temos uma forte carga de influência da teologia e da tradição europeia. Isso significa também das tradições do iluminismo, com uma forte carga intelectual. Aqui no Brasil, por outro lado, nós vivemos em um contexto de uma forte carga emocional. E agora nós vivemos nessa tensão de como conjugar uma coisa com a outra, um elemento com o outro, e no meio dos dois ainda um terceiro elemento, que é o elemento moral. Nesses dias de pandemia, de Covid-19, nós percebemos, como sempre de novo, parece que a fé ela entra um pouco em conflito com a ciência. Do ponto de vista do apóstolo Paulo, isso não deveria acontecer, e nós, como cristãos, nós não somos conclamados, por assim dizer, a desligarmos o nosso cérebro, mas pelo contrário, a partir da nossa fé, somos chamados a usar também a nossa razão. Afinal de contas, o Deus que nos salva em Jesus Cristo é o mesmo Deus que nos criou, Deus, o nosso Pai Criador, que nos deu dons e talentos, entre outros também a capacidade de pensarmos. Devemos, portanto, no nosso culto a Deus, deixar que as emoções tenham o seu devido espaço, mas devemos ao mesmo tempo observar que esse culto a Deus não descambe para um sentimentalismo, mas tenha também uma base intelectual que seja compreensível e acessível também a outras pessoas que não compartilham as mesmas emoções que nós e que nós podemos então também levar para fora da igreja e viver no nosso dia a dia. Na sequência, o apóstolo Paulo então diz: não vos conformeis com este século. No nosso contexto, a inconformidade ela tem um significado próprio que, penso eu, não é idêntico ao significado daquilo que o apóstolo Paulo está querendo dizer.
No nosso contexto, a inconformidade é uma posição, uma postura de protesto contra uma determinada situação. Então, eu percebo uma situação diante de mim que eu considero errada e eu levanto o meu protesto exigindo ou pedindo que essa situação seja mudada. Isso, de um modo vulgar, eu diria, é o que nós entendemos como inconformidade. E agora o apóstolo Paulo, ele diz que nós não devemos nos conformar com este século. No caso do apóstolo Paulo, porém, ele não está dizendo que nós devemos exigir que o século se transforme, mas ele diz que nós devemos nos transformar. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. E com isso, a inconformidade da qual o apóstolo Paulo fala não é, por assim dizer, o protesto contra algo que deve ser mudado, mas é a opção por não assumir a forma do nosso mundo ao seu redor, com os seus princípios e seus valores que não correspondem ao Evangelho de Jesus Cristo. Não assumam a forma deste mundo, mas deixem-se transformar no modo de pensar de vocês, para que vocês então possam também experimentar a vontade de Deus, qual seja o bom, o agradável e o perfeito. E agora o apóstolo Paulo vai entrar um pouco mais adentro na sua exortação, vai entrar na questão dos dons e ele vai falar da comunidade de Jesus Cristo, concretamente exemplificada na comunidade de Roma, como sendo um corpo do qual Cristo é o cabeça. Cristo é o cabeça, nós somos corpo desse cabeça e uns dos outros membros mutuamente. E agora o apóstolo Paulo inicia a sua exortação referente à vivência no corpo de Cristo, dizendo que ninguém deve pensar a seu próprio respeito além do que convém. Ninguém deve se exaltar sobre os demais. Ninguém deve achar que é mais importante que os outros. Ninguém deve pensar ou imaginar que talvez não precisa dos demais. Ninguém pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. No caso aqui, provavelmente a medida da fé não é uma quantidade distinta de fé que cada um tem, mas a medida da fé é o Evangelho que dá o critério para aquilo que deve ser crido e aquilo que deve ser vivido. Então, o Evangelho de Jesus Cristo é a medida da fé na qual vocês devem se orientar e segundo a qual vocês devem viver e se portar. E agora o apóstolo Paulo então diz, somos um corpo, mas muitos membros, e assim como no corpo cada membro tem sua função própria e distinta dos demais membros, assim também dentro da comunidade de Jesus Cristo, as pessoas têm dons diversos que se complementam e não se excluem mutuamente. Aí o apóstolo Paulo segue a sua reflexão e menciona alguns dons que ele constata dentro da comunidade e chama a atenção que, em última análise, esses dons eles podem ser reduzidos a dois grupos, a duas classes de dons. Ele fala ali uma vez, no início, da profecia e depois ele fala do ministério. E os demais dons, de uma ou de outra maneira, eles se deixam subordinar ou agrupar em torno desses dois dons, que são a profecia e o ministério. Ao falar da profecia, o apóstolo Paulo está se referindo ao dom da palavra. Algumas pessoas sabem falar, têm o dom e sabem comunicar o evangelho através da fala. Outras pessoas têm o dom do ministério, que no caso aqui não é o ministério pastoral, mas é o ministério no sentido da palavra grega diaconia, que significa serviço prático às pessoas necessitadas. E assim também no latim, ministério significa serviço. Temos, portanto, dois aspectos dos dons
em torno dos quais a comunidade está agrupada, uma vez o dom da palavra e outra vez o dom do serviço, e cada cristão, ele tem um ou mais dons que de alguma forma estão agrupados em torno desses dons, desses dois dons, eu vou chamar eles uma vez assim de principais, ou pelo menos os primeiros a serem mencionados. Isso aqui que o apóstolo Paulo está dizendo corresponde, por exemplo, ao próprio ensinamento e à prática de Jesus, cujo ministério também foi dividido, por assim dizer, em dois aspectos, o aspecto da palavra e o aspecto da ação e do cuidado. E assim também dentro da comunidade, há dons mais da fala, da comunicação, e há outros dons mais voltados ao serviço. Nestes dias, entre os dias 21 e 28 de agosto, em que a paz do nosso país, provavelmente também outras instituições, e assim também a nossa Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, observam a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, esta passagem bíblica, ela casa bem com esse tema, pois nos lembra que todos nós, com seus dons e também com as suas limitações, nenhum de nós é independente dos demais e nenhum de nós não tem nenhum dom com o qual não possa contribuir para os demais. A Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, ela nos lembra disso, de que também pessoas com limitações mais ou menos evidentes têm os seus dons, e a comunidade está perdendo algo se deixa de acolher os dons também dessas pessoas com deficiência em sua comunidade, e se a comunidade se fecha a pessoas que talvez são em algum sentido diferentes das demais, têm limitações talvez um pouco mais evidentes que as demais. Além disso, como eu já disse, nenhum de nós é totalmente isento de limitações, por isso todos nós precisamos uns dos outros e inversamente, todos nós temos um e provavelmente mais do que um dom com os quais nós podemos, cada qual, colaborar para a edificação da comunidade de Jesus Cristo. Amém. Então, no início do livro de cantos da ISLB, o hino número 26, reunidos aqui, quero cantar agora do livro de cantos da ISLB, o hino número 564, Abre nossos olhos para ver o irmão. Abre nossos olhos para ver o irmão, dá, Senhor, ouvidos que dão atenção, mãos que aprenderam dores a aliviar, pés que não hesitam na hora de ajudar, corações que sabem repartir a dor, partilhar prazeres, propagar louvor, lábios que contentes abrem-se a cantar, convidando todos para se alegrar pelos dons que deste, graças ao Senhor, pois os recebemos por teu grande amor. Nada nos pertence, tudo Deus quer dar, quer por nós em Cristo o mundo abençoar.
Oremos. Bondoso Deus, nosso Pai, graças rendemos pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, que a fé em Jesus Cristo não nos torna pessoas que ignoram o pensar e o refletir, mas, pelo contrário, ela coloca no nosso coração e na nossa mente o bom senso para usarmos de maneira adequada também o pensar e o refletir. Permite, Senhor, que nós, como pessoas que Te pertencemos, possamos, de fato, usar a nossa inteligência de maneira agradável a Deus e que sirva ao nosso próximo, e assim também viver e praticar aquilo que agrada a Deus e que serve ao nosso próximo, e da mesma maneira sentir tanto a nossa fé quanto sentir o nosso afeto e o nosso carinho em relação ao nosso próximo de uma maneira que agrade a Deus. E que esses três elementos que constituem a existência humana não precisem se excluir mutuamente, mas possam se enriquecer e, ao mesmo tempo, de alguma forma, servir de elemento crítico uns para os outros. Obrigado, Senhor, que deste a todos nós dons e talentos, a cada um o seu e provavelmente, com certeza, não apenas um, mas vários dons. Permite, Senhor, que nós possamos, cada qual, colocar os nossos dons a Teu serviço e a serviço da comunidade, e que assim nós, como comunidade, possamos também dar o espaço a cada pessoa, a cada irmão ou irmã, para que coloque o seu dom a serviço da comunidade. Protege a cada um de nós da arrogância, de achar que o seu dom é mais valioso do que o dos outros, de achar, quem sabe, que não precisa do auxílio dos demais, e guarda-nos também, talvez, de uma falsa modéstia, de acharmos que não temos dom nenhum, ou que o nosso dom, quem sabe, seja menos importante do que os demais. Permite, Senhor, que possamos viver como corpo de Cristo, debaixo do cabeça que é o nosso Senhor. E assim possamos servir para o louvor a Ti e para o serviço uns aos outros, e por que não também de bênção para os nossos vizinhos, nossos amigos, nossos colegas de trabalho e toda a nossa sociedade. Assim pedimos e agradecemos e dizemos com palavras que Cristo nos ensinou: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém.